Solicito ao secretário para ler a ata anterior. Leitura da ata. Ata da 9ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 24 de fevereiro de 2014, presidência do excelentíssimo senhor vereador Augusto Carreras. Aos 24 dias do mês de fevereiro, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presença do vereador Augusto Carreras, ocupar a primeira e segunda secretarias, os vereadores Wilton Brito e Alfredo Santana, contando com as presenças dos demais vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente da Câmara aberto os trabalhos, solicitando ao senhor secretário que fizesse a leitura da ata da reunião anterior que foi feita, submetida ao plenário, foi a mesma aprovada. Dando prosseguimento, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do expediente do dia do qual constarem as matérias. No pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Eurico Freire, veio ressaltar sua satisfação da implantação do projeto Passeio Rio Branco. O vereador Aimee veio fazer leitura sobre o atendimento do Instituto do Fígado. No prolongamento do expediente, constaram as seguintes matérias. A única do requerimento 645/2004, o vereador Marcos de Bria foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente determinou para o secretário que precisa chamada regimental, oportunidade que foram registradas as presenças dos vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do dia, da qual constaram as seguintes matérias. Discussão única do requerimento 627/2004, autoria do vereador Gilberto Alves, foi aprovado. Discussão única do requerimento 672/2014, de autoria da vereadora Michele Collins, foi aprovado. Discussão única do requerimento 665/2014, de autoria do vereador Stefano Menuto, foi aprovado. Discussão única do requerimento 649/2014, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 656/2014, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 696/2014, de autoria do vereador Aderaldo Pinto, foi aprovado. Discussão única do requerimento 704/2014, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento 709/2014, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento 720/2014, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento 727/2014, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento 737/2014, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento 744/2014, do vereador André Regis, foi aprovado. Primeira discussão dos pareceres 149 e 190/2012 das comissões do Grande Federal Absoluta, foi adiada a discussão. Na hora de estar do grande expediente, a primeira oradora ocupada a tribuna, o vereador Aimee, falou sobre o combate do trabalho infantil, que no período de carnaval é comum. Fez leitura do discurso anexo aos anais dessa casa. Recebeu a parte do vereador Eurico Freire. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, terça-feira, 25 de fevereiro de 2014, no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida, aprovada, vai assinada por quem de direito. Senhor presidente, a ata está lida. Não, mande discutir a ata. Em discussão. Votação. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovada a ata. Leitura do expediente. Leitura do expediente. Leitura do expediente. Projeto de lei número 33/2014, de autoria da vereadora Aline Mariano. Feita a leitura do expediente do dia, senhor presidente. Pequeno expediente. Vereador Eurico Freire, primeiro orador inscrito. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, todos que nos acompanham. O carnaval já começou no Recife, basta observarmos a grande movimentação de pessoas nas ruas, músicas, fantasias,
a mudança no nosso trânsito. Nesse final de semana já tive o prazer de acompanhar a folia em diferentes localidades. Acompanhei na comunidade Entrapulso, em Boa Viagem, o bloco do Mijão. Apesar do tema, a brincadeira incentivava o respeito ao espaço público, inclusive a prefeitura disponibilizando banheiros químicos e reiteradamente apelava-se para a consciência dos foliões. Acho que isso precisa ser cada vez mais incentivado, intensificada essa campanha, para que não estejamos sujando as ruas de nossa cidade e tornando um ambiente desagradável a todos. Acompanhei também no bairro do Ipicep, a burrinha do Ipicep, promovendo a nossa cultura popular, com palhaços, com participação considerável de crianças e, claro, seus acompanhantes, o que nos deixou muito felizes. E no domingo estive em Casa Amarela, num bloco promovido pelo Encontro de Jovens com Cristo. Então, com músicas cristãs, é o Bloco da Paz. Com músicas cristãs, louvando a Deus, a comunidade também celebrava esta festividade. Só que nós, senhores e senhoras, sabemos que com a chegada do Carnaval, que traz alegria e euforia, também surgem alguns problemas. Um deles é a questão do lixo nas ruas. Quem mora perto dos polos da folia sofre com os copos plásticos, latinhas e restos de comida na porta de casa. O lixo orgânico espalhado atrai animais, insetos e, consequentemente, causa doenças aos seres humanos, tais como alergia, tifo, leptospirose. Além dos problemas de saúde, a sujeira espalhada causa todo tipo de desordem e também a forma incorreta de descarte compromete o trabalho de atores que são tão importantes para a nossa sociedade, que são os catadores de resíduos sólidos, porque o material descartado de forma incorreta dificulta que esses trabalhadores possam aproveitar da melhor forma possível esse material. É preciso lembrarmos que descartar corretamente o material reciclado significa poupar recursos naturais e gerar trabalho e renda para muitas famílias. Para limpar as ruas da nossa cidade e ajudar a combater o trabalho infantil, tema que a vereadora Aimee trouxe a essa tribuna ontem à tarde, a Associação Meio Ambiente, Preservar e Educar, AMAP, lançou uma campanha e está recebendo latinhas de alumínio na sede da associação. Qualquer pessoa pode fazer doações, depois vão ser distribuídas e entregues a catadores que trabalham com esse material. Dessa forma, a entidade espera contribuir para evitar que crianças coletem latinhas nos polos de folia. A AMAP fica na estrada do Arraial, Casa Amarela, pouco depois do mercado público. E pensando sobre a temática da sustentabilidade e do meio ambiente, lancei em minha página do Facebook um concurso. Eu amo e cuido o meio ambiente. Qualquer pessoa pode participar, basta responder a pergunta: o que você faz para cuidar do meio ambiente? O autor da frase mais curtida ganhará um livro sobre o meio ambiente e reciclagem para aprimorar seus conhecimentos sobre o tema. Uma camiseta personalizada e um passeio no catamarã da nossa cidade, com direito a acompanhante, para poder apreciar as belezas de nossa cidade e refletir de que forma nós podemos contribuir para uma cidade sustentável. Um bom carnaval a todos e a todas. Obrigado. Vereadora Priscila Krause. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu venho à tribuna nessa tarde para pedir um esclarecimento.
pelo menos a gente vem acompanhando, desde 2009, que dentro da estrutura do Carnaval recifense, vereador Eurico, Vossa Excelência falou aqui também do Carnaval e dessa animação que toma conta da cidade, que a Prefeitura vem montando uma estrutura importante para os dias de folia, que é a Central do Carnaval, e que virou, de fato, uma referência no Carnaval do centro da cidade. E essa Central do Carnaval, ela abriga, como sendo a principal estrutura temporária montada para o Carnaval, ela abriga o camarote oficial, os camarins do prefeito e do governador, a área de buffet, a arena gastronômica, que é uma praça de alimentação para toda a população usufruir, com lanchonetes, o núcleo de comunicação e apoio, e essa é uma área importante porque é como se fosse uma redação de um jornal montada, que fica à disposição tanto da imprensa oficial quanto da imprensa independente, enfim, da imprensa constituída, para fazer a cobertura, o que é uma coisa importantíssima, ter uma cobertura bem feita, do Carnaval do Recife. Tem ainda o núcleo de turismo e vários estandes. Isso abriga também essa montagem, a questão da sinalização e da decoração. Para fazer essa estrutura, para montar isso, durante todos esses anos, sempre se teve um processo licitatório, onde se havia um vencedor e que cuidava da montagem, da desmontagem, da exploração, enfim, dessa estrutura. E foi dado início, nós acompanhamos pelo Diário Oficial, um processo licitatório de número 12 de 2014, da Fundação de Cultura, que foi publicado no dia 30 de janeiro, com um valor de referência de 2.120.000, não é uma estrutura pequena, daí porque esse valor não é uma coisa que se faça de um dia para o outro, nem qualquer empresa que tenha a capacidade e o porte para fazer, tendo em vista esse valor de referência de 2.120.000. E aí, no nosso acompanhamento, nós vimos que no dia 10 de fevereiro, houve a revogação desse processo licitatório. Até aí, tudo bem, vereadora Aline Mariano. Mas a explicação que eu estou pedindo é porque, mesmo após a revogação desse termo, do processo licitatório, do processo 12 de 2004, a central está sendo montada. Eu estive lá agora, vereador Raul Jugman, antes de ir. A arena gastronômica, que é a praça de alimentação, inclusive, está funcionando. Nós lanchamos lá ontem à tarde, ela funciona a partir das 16 horas. E a estrutura está praticamente pronta. E eu tive o cuidado de verificar o Diário Oficial de hoje. O Diário Oficial de hoje, sequer, até a hora que eu vi, foi publicado na internet, para saber se existia alguma dispensa de licitação ou algum outro processo licitatório que justifique isso. Inclusive, comparando o que está construído, o que está sendo montado, com o que determina o edital de licitação, a estrutura é exatamente a mesma. Então, o que está sendo feito é o que estava no edital de licitação número 12 de 2014. Eu não estou aqui fazendo absolutamente nenhum juízo de valor. Eu quero uma explicação administrativa para entender como é que você tem um serviço prestado, praticamente concluído, e você não tem publicado o processo de contratação desta empresa ou dessas empresas. Eu não sei sequer quantas empresas são, ninguém sabe sequer quantas empresas são, para prestar um serviço importante para o funcionamento do Carnaval, que já é inclusive uma marca registrada da cidade, a Central do Carnaval. A despeito de abrigar estruturas oficiais, mas serve à população de uma maneira geral também. Então é isso que eu queria, uma explicação por parte do governo, da bancada de governo, de quem quer que se habilite, e que dê uma explicação administrativa plausível e que essa administração não seja pura e simplesmente a desorganização da máquina pública. Convido a vereadora Michele Collins.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos os presentes, todos que nos assistem. Eu uso a tribuna desta casa nessa tarde para falar de um tema que envolve toda a sociedade brasileira, que é a legalização da maconha no nosso país. O assunto será tema de discussão no Senado Federal e deverá ser debatido de forma ampla, que se refere à regulamentação e legalização da maconha, do seu consumo e do mercado. Inclusive, eu gostaria já de sugerir aos nossos colegas, principalmente os da bancada contra as drogas, que nós possamos também estar trazendo essa discussão. E através de matérias vinculadas na rede nacional, nós já tomamos conhecimento que já tem um deputado que vai propor a legalização da maconha no Brasil. E de acordo com o relatório apresentado pela Organização das Nações Unidas contra as Drogas, em março do ano passado, estima-se que as mortes anuais causadas pelo consumo de drogas no mundo passaram a atingir 253 mil pessoas. O documento relata que entre 99 mil e 253 mil mortes possam estar associadas ao uso das drogas ilícitas. E a maioria dessas mortes, que poderiam ser evitadas, resultou de overdose. O documento apontou ainda que a planta da cannabis é a droga que mais consumida a nível mundial, seguida pelas anfetaminas e seus derivados. De acordo com o professor titular da Faculdade de Medicina da USP, o psiquiatra Valentim Gentil Filho, estudos bem aprofundados revelam que a maconha aumenta 310% o risco de esquizofrenia quando consumida uma vez por semana na adolescência. Ou seja, uma vez por semana é um consumo muito pequeno. E a gente sabe que se consome muito mais para quem é usuário. E além disso, trata-se também de uma doença incurável. Segundo outro especialista, estudos comprovam que fumar maconha antes dos 15 anos de idade diminui o QI. Segundo Tiago Marques Fidalgo, psiquiatra do Hospital AC Camargo, entre 15 e 20 anos é a faixa mais nebulosa, onde não foi possível comprovar qual o impacto, mas assim é considerada uma idade de risco. O pesquisador da Unifesp, Dr. Ronaldo Laranjeiras, que ele também é presidente, é orientador do programa de pós-graduação do Departamento de Psiquiatria, também dessa mesma Universidade de São Paulo, ele mostrou um estudo falando o que aconteceu na Holanda, quando na década de 70 houve uma decisão com o argumento de priorizar a repressão das drogas mais pesadas entre os anos de 1980 e 88, numa segunda fase, onde as drogas na Holanda elas eram consumidas em pequenas porções e em coffee break. Quando ocorreu um aumento de mais de 10 vezes no número desses estabelecimentos com correspondente, ou seja, aumentou a quantidade de lugares, consequentemente aumentou a oferta, aumenta-se também o consumo. Se em 1984, 15% dos jovens holandeses consumiam maconha, em 92 esse número dobrou para 30% e se mantém nesse nível até os dias atuais. Ou seja, o primeiro país do mundo a legalizar a maconha, que foi a Holanda, hoje enfrenta graves problemas relacionados a essa decisão que foi tomada em outrora. Se houver um aumento no consumo de drogas de modo geral, a violência global pode aumentar. Então eu gostaria de deixar para a nossa meditação e também para que nós possamos analisar, porque é um assunto que daqui para frente vai ser bastante debatido, vai ser bastante falado, para que nós possamos, assim, ter os nossos conhecimentos, buscar, inclusive esse período agora do Carnaval, que é um período em que os jovens, muitos deles experimentam as drogas pela primeira vez, principalmente a maconha, que é a droga que abre porta para outras drogas. Muito obrigada, era o que eu tinha a dizer.
Vereadora Michele Collor. Vereador Felipe Francismar. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu gostaria de registrar a presença do líder do governo que hoje faz aniversário, o vereador Gilberto Alves, e queria então, portanto, saudar ele em nome de todo o plenário e evidentemente também dessa presidência. E faço como líder de oposição e em nome da oposição, homenageando o líder do governo, Gilberto Alves, pelo seu aniversário, pelo seu natalício, que a todos nos alegra. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Felipe Francismar. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, imprensa presente, público, que me traz à tribuna na tarde de hoje é para informar a vereadora Priscila Krause, que veio à tribuna na tarde de hoje, que o governador Eduardo Campos, o prefeito Geraldo Júlio, o secretário de turismo do município do Recife, Felipe Carreiras, e o secretário de turismo do estado de Pernambuco, Alberto Festória, já se reuniram e já definiram que, oficialmente, o camarote do Galo da Madrugada, da Prefeitura do Recife e do Estado, do Governo do Estado de Pernambuco, já foram entregues ao Bloco do Galo, e o camarote do Marco Zero já foi entregue à Secretaria de Defesa Social, visando o controle da violência. Isso já está definido oficialmente. Essa reunião foi feita hoje pela manhã, mas agradeço à vereadora Priscila, mas a informação já foi dada oficialmente. Agradeço. Obrigado. Como a intenção do vereador Felipe foi de esclarecer um questionamento que eu fiz, eu só queria esclarecer o questionamento que eu fiz, que não foi atendido. O que eu falei, eu não questionei quem tomava conta de que camarote, é que a estrutura que está sendo montada para a Central do Carnaval, que em todos os anos foi montada através de um processo licitatório, ela está praticamente pronta. Isso acontece dentro da Fundação de Cultura, como eu disse, e esse processo licitatório ele foi lançado no dia 30 de janeiro, revogado no dia 10 de fevereiro, e não tem mais nenhuma publicação em relação a isso. Não está sendo dada publicidade ao processo de contratação dessa prestação de serviço. E é exatamente essa informação que eu quero. Quem vai estar dentro do camarote, ou quem toma conta do camarote, se é o Galo da Madrugada, eu nem falei do camarote do Galo, é da Central do Carnaval, que não é só o camarote. É estrutura gastronômica, uma praça de alimentação, arena gastronômica, toda a estrutura para que a imprensa oficial e a imprensa local e nacional possa cobrir o evento, toda a estrutura de buffet que serve aos camarotes, mais estandes de turismo para promover o turismo dentro disso. Então, o que eu queria saber era como está se dando esse processo, através de que processo licitatório ou dispensa, enfim, qual é a maneira administrativa que estão fazendo para contratar a empresa ou as empresas. Prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento número 812/2014, de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Chamada regimental. Senhor presidente, o placar eletrônico registra as presenças de 29 vereadores e vereadoras. Ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única do requerimento número 589/2014, de autoria do vereador Alfredo Santana. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 659/2014, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Votação.
Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 753, 754, 755, 815, 816, 817, 818, 819 e 820/2014, todos de autoria do vereador Raul Jugman. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 756, 807, 808 e 809/2014, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, ficam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 758/2014, de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número Pedido de Vossa Excelência, é uma ordem. 759, 760, 761, 762, 763, 764, 766/2014, todos de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 765, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 778, 776, 777, 779, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801/2014, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 775, 780/2014, de autoria do vereador Henrique Leite. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 778/2014, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 781 e 782/2014, todos de autoria do vereador Eduardo Cheira. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 802, 803, 804, 805, 806/2014, todos de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 811 e 821/2014, todos de autoria do vereador Jadeval de Lima. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 838, 839, 840, 841/2014, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 842, 843, 844, 845, 846,
847, 848, 849/2014, todos de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão, votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 858/2014, de autoria da vereadora Priscila Krause. Em discussão, votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Vou botar. Primeira discussão. Maioria absoluta do projeto de lei número 28/2014, de autoria da Comissão Executiva, que institui o auxílio saúde no âmbito da Câmara Municipal do Recife. Sim. Em discussão, comunico aos senhores vereadores que trata-se de matéria de quórum qualificado. Os vereadores que forem favoráveis, sim. Os que sejam contra, não. Qual é a matéria, presidente, por favor? Primeira discussão da maioria absoluta, vereador, do projeto de lei número 28/2014, de autoria da Comissão Executiva, que institui o auxílio saúde no âmbito da Câmara Municipal do Recife. Está em discussão. Está em discussão. Encerrada a discussão, votação. Registro os votos. Senhor presidente, eu não estou conseguindo votar. Eu não estou conseguindo votar.
Encerrada a votação, solicito ao primeiro secretário para comunicar o placar. Senhor presidente, 25 vereadores votaram sim e 5 vereadores votaram não. Aprovado. Passaremos para o grande expediente, né? Passaremos para o grande expediente. Primeira vereadora inscrita, vereadora Priscila Krause. Desiste? Peço para Vossa Excelência assumir aqui. Senhor presidente, pela ordem, Pois não, Excelência. eu queria saber como é que vai ser feito dentro desse auxílio para os funcionários, se é o vereador que vai requerer para os funcionários do seu gabinete. Quer responder? Na verdade, esse processo será sancionado pelo prefeito. E a comissão executiva irá apenas para os funcionários da casa e, evidentemente, todos os funcionários terão ser implantado o cartão saúde. Independente do pedido do vereador. Não, o vereador realmente é todos os funcionários. É atribuições da comissão executiva. Não, minha pergunta é para saber se os funcionários daqueles que votaram não vão ser contemplados. Não é porque os vereadores foram contra os funcionários dele. Então, esses serão contemplados ou não? Essa é a minha pergunta. Presidente, respondendo, independente da posição da comissão executiva, eu quero dizer que os 23 assessores comissionados no meu gabinete não receberão. E mais os 5 cedidos também não. Presidente, em primeiro lugar, nós somos obrigados a vir aqui para, exatamente, provocados o Carlos Gueiro para dizer o seguinte: votamos contrariamente porque entendemos que esse auxílio é extremamente amplo. Nós entendíamos que nós deveríamos, sobretudo, privilegiar os servidores da casa, e não mais amplamente. Essa foi a nossa posição e nós comunicamos a Vossa Excelência. No que diz respeito aos nossos cargos comissionados, nós também não vamos aceitar. Não é que isso seja algo que se tenha que fazer, é uma posição política. Porque a lei, e eu queria aqui dizer ao nosso decano, ela, na medida que isso se transforma em lei, todos nós somos obrigados a cumpri-lo. Então não se trata aqui de dizer se eu cumpro ou se eu não cumpro. Lei é para ser cumprida. Mas nós estamos assumindo uma posição política, porque provocados, e nós vamos recusar. Era isso que eu queria dizer a Vossa Excelência. Muito obrigado. Agora, ninguém é obrigado a fazer escolha, nem pode fazer escolha perante a lei. Lei é lei e é para ser cumprida. Obrigado. Senhor presidente, presidente Vicente. Eu gostaria que o presidente em exercício, Pois não, Excelência. é o vereador Eduardo. Pois não, Excelência. Eu gostaria de fazer um questionamento, presidente. Qual é a denominação? É seguro? Auxílio Saúde. Esse auxílio saúde é uma criação da Câmara Municipal do Recife, é? Não, de forma nenhuma. Isso já existe em outras casas legislativas, inclusive na Assembleia Legislativa. Eu aguardarei para dar as explicações depois de ouvir o pronunciamento da vereadora, que também me parece que quer manifestar a sua posição. Vereadora Lindo Mariano. Presidente, primeiro eu queria dizer que Vossa Excelência, quando me consultou, acho que não precisava dessa exposição e dessa provocação que fez o vereador Carlos Gueiros. Porque eu não sou 100% contra o projeto. Eu queria, e eu disse a Vossa Excelência, É verdade. né, que gostaria de preservar os funcionários dessa casa. É verdade. Não necessariamente o gabinete, o nosso gabinete, porque eu não tenho nada contra aqueles que acham que os seus funcionários devem receber, mas eu acho que essa discussão, ela poderia ter sido a gente poderia ter tido uma discussão maior acerca do assunto. Por isso que eu pedi para Vossa Excelência adiar a votação da matéria. É verdade. De forma que eu quero esclarecer, porque fui provocada aqui, e quero também reforçar a fala do que falou o vereador Raul Jugman. No momento que 4 ou 5 vereadores votaram contra,
Né? Mesmo votando contra, a matéria aprovada, nós teríamos esse direito. Mas é uma posição de cada um ter votado e essa posição nós vamos assumi-la. Nós vamos assumi-la. Agora, se Vossa Excelência tivesse adiado essa matéria, eu tenho certeza que poderia ter sido consensual. Não sou contra 100% dela e também entendo de quem fez a escolha porque acha que é um direito. Mas essa provocação, ela expõe, né, algo que não tinha necessidade nenhuma de uma discussão, presidente. Nós poderíamos apenas ter votado, né? E eu acho que esse é um direito que consiste a todo. Muito obrigada. Presidente, eu fui citado algumas vezes, mas eu vou usar uma só vez. Eu estou satisfeito. A minha dúvida, ela foi tirada. O vereador Raul Jugman foi sincero aqui, disse é uma posição política. O que é que me provocou essa indagação? É que foi exatamente a bancada de oposição fechada, uníssona, que votou contra. Então, eu queria era que nós o víssemos que é uma posição política. Né? É uma posição política. Então, eles não são contrários a benefícios aos servidores do gabinete, nem servidores da casa. É uma posição política. É isso que eu queria ouvir, foi isso que eu vi, estou satisfeito. Mais uma vez, o vereador Raul foi sincero e as vereadoras também. Então, eu estou satisfeito, atingi o meu objetivo. É uma decisão política de bancada. Vereador Vicente. Senhores presidentes, senhores vereadores, na condição de presidente da Comissão Executiva, eu quero apenas dizer a todos os vereadores que essa decisão visa melhorar a condição dos funcionários. Não é nada direcionado a vereadores, nem sequer a funcionários categorizados. É a todos os funcionários que existem já na Assembleia Legislativa à disposição da Casa. Agora, acho até que entendo a colocação da companheira Priscila. No entanto, não é da competência dela proibir que funcionários do gabinete dela não recebam. É da competência da Comissão Executiva determinar que todos os funcionários recebam. E não, porque a ação não é de gabinete, é uma ação da Comissão Executiva. Vereador Vicente André Gomes, vereador Raul Jugman, eu gostaria de encerrar essa discussão, porque o momento correto para se discutir, ninguém discutiu, não é verdade? Então, agora vamos encerrar isso aqui, depois a gente conversa sobre isso, não é? E o presidente chamou já o grande expediente, acho que tem aqui vereadores querendo falar. Se Vossa Excelência... Não, o que eu quero falar não é diretamente com relação a essa questão. Pelo contrário, e acato a posição. Apenas eu queria fazer uma observação de método. E posso fazê-lo numa segunda oportunidade, se o presidente me oportunizar. Não é sobre a questão que leva o presidente na tribuna nesse instante, eu já tinha que dizer. Apenas se me puder dar a oportunidade, eu agradeço. Na verdade... Mais geral. Obrigado, presidente. Na verdade, eu respondi a matéria porque fui provocado em questão de ordem. No entanto, está encerrada a discussão. Queria fazer uma comunicação como vereador do Recife, como vereador do PSB, da grata satisfação de ter candidato ao governo do Estado o companheiro Paulo Câmara. Companheiro que tem um vasto currículo profissional, que foi funcionário desta casa, esteve no exercício da chefia do gabinete de Danilo Cabral, que tem uma larga experiência no Estado como secretário de administração, que inclusive foi substituto do deputado Silvio Costa para exercer uma pasta difícil, que é a pasta do turismo, quando atravessava aquela ebulição, aquela discussão, ele foi lá para tentar consolidar o turismo no estado de Pernambuco.
foi convocado também para ser o coordenador dos municípios no tribunal, de todos os municípios. E hoje ele não é candidato exclusivo do governador Eduardo Campos. São de 13 partidos que compõem a frente que apoia o governo do PSB e que, sem sombra de dúvida, é uma grande referência. A discussão mais profunda da questão do conhecimento, elencado ontem e insinuado pelo grande companheiro do PTB, o senador Armando Monteiro, eu gostaria apenas de dizer que o companheiro Armando Monteiro veio da vida privada, que não teve sequer experiência política em cargo nenhum, era conhecido, evidentemente, como empresário da cana-de-açúcar, que efetivamente tinha um papel importante como dito na usina, como representante do grande polo açucareiro de Pernambuco. Por essa razão, essa discussão e essa insinuação, é preciso se ver se o candidato tem o perfil para servidor público, para servir às ações públicas do nosso Estado. E, sem dúvida, o Paulo Câmara é, sem sombra de dúvida, um talento. É um companheiro da melhor qualificação. É um companheiro que, sem dúvida, trará benefícios quando se eleger governador de Pernambuco. Mas ouço o líder do PSB. Presidente Vicente André Gomes, Vossa Excelência traz um tema imperativo a esta casa. Um tema que eu considero dos mais importantes para o futuro de Pernambuco. Um tema que eu digo que é fundamental para o futuro do nosso Estado. Pernambuco vem numa onda de prosperidade desde 2007, quando o governador Eduardo Campos assumiu o nosso Estado. E agora precisa da continuidade, presidente. Precisa de um gestor que continue as ideias de Eduardo Campos. Que continue a fazer o que Eduardo Campos fez com tanto êxito. Que continue a fazer o que Eduardo Campos fez com tanta competência. Paulo Câmara é o homem talhado para isso. É o homem que reuniu as melhores condições de disputa. É o homem que reuniu a melhor chapa, junto com Raul Henri, junto com Fernando Bezerra Coelho. Tenho certeza que ele vai ser a pessoa que, junto com Eduardo Campos, na presidência da República, vai unir em torno dele um grande governo, uma grande equipe, e junto com esse conjunto de forças, com 13 partidos, que tenho certeza que outros virão, vai ser um grande governador. Parabéns, não tenho mais nada a falar. Incorporo o pronunciamento de Vossa Excelência e faço das vossas considerações nossas. Ouço Vossa Excelência também. Vereador Vicente André Gomes, queria lhe parabenizar por ter trazido este tema à casa. Nós que entraremos em breve num processo de eleição que definirá o futuro do nosso Estado. E nós ficamos muito confortáveis, nós que fazemos a Frente Popular, em ter que apoiar um candidato no perfil de Paulo Câmara. Paulo Câmara é um profundo conhecedor do Estado, tendo passado pelas secretarias mais importantes, Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, Secretaria de Turismo, no momento conturbado, conseguiu botar em ordem a casa e a gente se sente confortável em apoiar um candidato com plenas condições de dar sequência a tudo que foi feito durante esses 7 e vai ser completo 8 anos do governo Eduardo Campos. Então me sinto muito alegre em poder votar num homem com um perfil de Paulo Câmara, um perfil de homem correto. Me sinto alegre, Osmar, um perfil de homem correto, de que já fez muito por esse Estado e eu tenho certeza que fará muito mais. Então, parabéns, estaremos juntos nessa caminhada. Incorporo o pronunciamento de Vossa Excelência e, sem dúvida, o perfil que Vossa Excelência traz de Paulo Câmara é, sem dúvida nenhuma, o perfil de todo o povo pernambucano. Quem viver, verá. Ouço
ouço o líder do governo com muita satisfação. Presidente Vicente André Gomes, eu quero me congratular com Vossa Excelência pelo pronunciamento, dizer da alegria em ver no seu partido, PSB, a escolha de um nome que foi capaz de unir toda a frente popular em torno desse projeto importante para a história e para a vida dos pernambucanos. Paulo Câmara, eu conheço há muito tempo, é alguém que reúne as condições políticas de poder liderar esse novo momento no estado de Pernambuco e poder dar continuação a um trabalho que vem sendo desenvolvido a partir de um esforço tremendo que foi feito desde 2007, quando então assumia o governador Eduardo Campos. A gente pôde perceber que Pernambuco hoje aparece no cenário nacional como um estado que foi capaz de encaminhar solução para os seus principais problemas e do seu povo. A partir de um governo arrojado, inovador, um governo que trouxe na meritocracia, no modelo de gestão que visava atender a população do seu estado, e aí transformando e virando essa coisa que tanto maltrata no setor público, quando a gente percebe que a roda gigante muitas vezes gira em torno daqueles que mais precisam, e com a capacidade e a coragem do governador e do PSB de transformar as políticas públicas em favor e em benefício da população do nosso estado, a gente poder ver agora a escolha de Paulo Câmara para dar continuação a esse trabalho, presidente, para dar continuação a essa luta que é de muita gente, a essa luta que reúne vários partidos políticos, mas sobretudo, e aí o mais importante de tudo, essa luta que é capaz de reunir a grande quantidade da população do nosso estado. São muitas as pessoas nos 4 cantos do estado que estão felizes em poder ver a oportunidade desse governo continuar esse trabalho tão importante na figura de um jovem administrador, de um jovem homem vocacionado para o serviço público, sobretudo, vocacionado em servir a sua gente e a sua população. Está de parabéns o seu partido, está de parabéns o PSB. Nós vamos ter a oportunidade de fazer um grande debate nesse estado, mas tenha certeza que nós aqui no Recife, aqui na capital de Pernambuco, nós vamos poder reverberar para todo mundo que nós temos o melhor candidato, fizemos a melhor escolha e tenho certeza que sairemos vitoriosos. Não nós, os partidos, não nós, os políticos, não nós, aqueles que estamos nos palanques, mas a população e a gente sofrida do nosso estado que almeja poder crescer ainda mais e poder, sobretudo, emprestar, e essa é uma outra discussão que vamos fazer, emprestar ao Brasil essa nossa capacidade de inovar, essa nossa capacidade de administrar, essa nossa capacidade de transformar, essa capacidade que a gente tem de gerir a coisa pública com cuidado e com zelo. Vamos fazer isso juntos em benefício do povo brasileiro e em benefício de todos nós. Um abraço, presidente. Muito obrigado, líder do governo, pelas palavras colocadas em relação ao meu partido, ao PSB, dizendo mais, o PSB tinha grandes quadros e tem para exercer essa função de governar o Pernambuco, como também a chapa composta pelo companheiro Raul Henri, que será o vice-governador, e também o Fernando Bezerra Coelho, que sem dúvida será o senador de Pernambuco. Eu fico profundamente satisfeito em dizer que efetivamente Paulo Câmara não é só do PSB. Não tem só o PSB e o governador Eduardo Campos apoiando. E sim, 130 municípios que apoiam o candidato do PSB e da frente dos 13 partidos. Gostaria de agradecer aos companheiros que nos aparteou para dizer que, evidentemente, a sensação que Pernambuco tem hoje é que o governo do sucesso, o governo que tem caminhado, o governo que tem tido, sem sombra de dúvida, sucesso em todas as direções,
seja na saúde, seja na educação, seja na segurança, terá também a segurança que haverá a continuação dos trabalhos com a finalidade de transformar Pernambuco, evidentemente, no grande estado, que é o desejo de todos nós que somos pernambucanos. Tenho dito e muito obrigado. Convido o vereador Raul Jugman. Vereador Raul Jugman. Passo a presidência dos trabalhos. Senhor presidente, pela ordem. Vicente André Gomes. Pois não, excelência. Só a título de resposta à vereadora Priscila Krause, que durante o pequeno expediente fez alguns questionamentos sobre a forma de contratação da estrutura utilizada no Marco Zero. Queria dizer à vereadora e aos demais vereadores aqui que se interessem em saber que a licitação, vereadora, ela realmente foi revogada, ela foi pensada em ser colocada na rua, mas devido ao curto prazo, ela foi revogada e vai ser pago com os recursos da Ambev, que é a patrocinadora oficial da Prefeitura, isso feito através de um chamamento público, onde diversas empresas participaram, e dentro do contrato com a Ambev, ele é estipulado que a Ambev pode pagar também questões relacionadas à estrutura dos eventos, baseado, logicamente, numa planilha do governo federal de custos, onde se baseiam os custos utilizados nos eventos, e aí sim, depois dos custos aprovados pela Prefeitura, são pagos direto pela patrocinadora, que no caso é a Ambev. Obrigado, senhor presidente. Vereador, presidente, eu gostaria de dizer que fico satisfeita com a explicação dada pelo vereador Romerinho Jatobá e que, então, em seguida, enviarei um pedido de informação pedindo um esclarecimento se esse custo pago pela Ambev está dentro do valor fechado para o patrocínio geral do Carnaval, que foi fechado, inclusive, se eu não me engano, 3 ou 4 anos, um contrato de 3 ou 4 anos com o patrocínio da Ambev, se esse dinheiro vai ser abatido nisso ou se esse vai ser um plus no patrocínio já assumido pela Ambev, tendo em vista que o valor da montagem é muito alto, 2 milhões de reais, porque é uma estrutura realmente grande. Mas, a princípio, eu me dou por satisfeita com o esclarecimento, até porque esse esclarecimento suscitou outras dúvidas. Muito obrigada. Vereador Raul Jugman, Vossa Excelência tem 15 minutos. Presidente, obrigado e desculpe quando da chamada não está aqui, estávamos aqui ao lado. Como eu disse a Vossa Excelência, presidente, nós iríamos abordar mais uma questão de método. E qual é essa questão de método? A questão é o seguinte, é que nós, muitas vezes, somos surpresos com determinados projetos que entram em pauta sem que nós tenhamos um tempo prévio para poder debatê-los. Então, no caso específico desse projeto, né, nós tomamos conhecimento dele e que ele viria a ser votado praticamente 3 horas, talvez um pouco mais, um pouco menos, do período, que é o período regulamentar. E mesmo assim, esse projeto não estava disponível no SAPL, ou seja, o nosso sistema que online permite a consulta dos projetos. Obviamente que esse tipo de questão, ele gera, sobretudo, uma necessidade de informação, porque você trabalha com um déficit de informação. E sendo um projeto como esse, sem sombra de dúvida, seria extremamente importante se nós tivéssemos tido conhecimento desse projeto anteriormente, se ele tivesse tramitado regularmente através das comissões, e nós pudéssemos aqui, sem surpresa, votar e tomar posição a favor ou contra esse projeto. Então, presidente, a minha questão de método é renovar um pedido que nós já fizemos aqui anteriormente a esta mesa, que é a necessidade de se constituir um colégio de líderes e que esses líderes, eles organizem a pauta semanalmente. A exemplo de como Vossa Excelência sabe, é feito no Congresso Nacional. Dessa maneira, nós podemos saber antecipadamente e nos prepararmos para o debate legislativo.
sem sermos necessariamente surpresos com projetos que nós desconhecemos. E por desconhecer, muitas vezes, as posições, André, são assumidas emocionalmente e muitas vezes, digamos assim, nas trevas, em termos da real significação de um projeto. Então, acredito eu, presidente, que nós poderíamos ganhar todos, ganhar governo, ganhar oposição, ganhar a mesa, se nós pudéssemos contar aqui, e eu tenho certeza que Vossa Excelência é simpática à ideia, com a possibilidade de que a pauta ela pudesse ser discutida por um colégio de líderes e que esse colégio de líderes ele pudesse semanalmente se reunir e discutir a pauta, obviamente, cabendo um papel prioritário à liderança do governo, até porque tem a maior bancada, isso é indiscutível, não cabe nenhuma discussão. Há uma maioria e essa maioria é democrática que se respeite. Mas aqui não se trata de debater a questão de se a maioria deve ou não ter precedência. O que aqui se busca, presidente, é exatamente que nós possamos ter as informações necessárias para que a gente possa ter o melhor rendimento possível no que diz respeito ao debate em plenário. É isso que a gente vem trazer enquanto contribuição. Porque, sem sombra de dúvida, termina pesando muito sobre os ombros do presidente fazer as escolhas, não é? Sem que se tenha audiência, digamos assim, dos líderes da casa. Sem sombra de dúvida, seria, em primeiro lugar, muito mais democrático se puder ter a audiência e a participação dos líderes. Em segundo lugar, senhor presidente, nós poderíamos ter a oportunidade de nos prepararmos muito melhor para fazer daqui o debate e o aprimoramento das leis, que eu tenho certeza que Vossa Excelência também é absolutamente favorável a isso, e determinado tipo de equívoco, problema, desentendimento, desinformação que ocorre no plenário, nós poderíamos, presidente, sem sombra de dúvida, reduzi-los. Então, era essa questão de método que eu torno aqui a colocar à mesa, a Vossa Excelência, ao presidente Eduardo, a todos, dizendo que, se nós tivermos quanto antes as informações e se nós pudermos participar da cadeia de decisão, tá certo? Efetivamente, nós teremos muito mais facilidade de poder trabalhar aqui com as matérias e promover um entendimento que, obviamente, tende a aprimorar todas as matérias aqui. Mas hoje, com muito prazer, claro, sem a menor sombra de dúvida, faço questão de ouvir o presidente dessa casa. Vereador Raul Jungmann, sem dúvida, Vossa Excelência vive em cima de ideais. Vossa Excelência quer fazer o melhor. Mas se Vossa Excelência se debruçar diante do regimento da casa, inclusive caminha um novo regimento, Vossa Excelência vai ver que esse sonho que Vossa Excelência propõe não pode ser realizado. Primeiro porque existem vários tipos de projetos. Projetos que têm 60 dias na casa e que ele entra independente de parecer ou qualquer outro tipo de forma e tem que ser votado. Então não dá para reunir líderes para discutir a polêmica discussão. Não pode existir parlamentar, Vossa Excelência agora mesmo tem um projeto de lei aí em que Vossa Excelência pede extra pauta. O extra pauta não pode permitir que o colégio de líder dê opinião, porque senão, evidentemente, trava a discussão. Por essa razão, que eu entendo de Vossa Excelência o desejo de fazer a melhor discussão democrática. Mas o processo não permite. E eu não conheço, eu fui deputado por Vossa Excelência, eu não conheço em casa legislativa nenhuma a discussão de pauta ouvindo o colégio de líderes. Evidentemente não pode porque trava a discussão, não caminha e fica, evidentemente, a pauta atropelada. Quero dizer a Vossa Excelência, sem jogar flores na nossa presidência, nós não temos matéria acumulada. Por quê? Porque nós agilizemos de uma forma prática todo o processo. E aqui e acolá, um projeto não entra, evidentemente que os interesses ficam sendo discutidos nas comissões. Mas assim que ele fica pronto, eu coloco. O Paulo Rogério
é muito cuidadoso com essa proposta para que a gente não tenha matéria acumulada. E mesmo assim, ainda temos. Né? Ainda assim, nós temos matéria que não consegue deslanchar nas comissões por ser matéria muito polêmica. Então, eu entendo, Vossa Excelência. Vossa Excelência é um excelente parlamentar. Vossa Excelência é o espelho de qualquer casa legislativa. Pelo brilhante raciocínio de Vossa Excelência, pela maneira dedicada, pela vocação para o legislativo que Vossa Excelência tem. Mas, evidentemente, a vocação do senhor é tão grande que o sonho não pode ser realizado. A gente tem que obedecer o programa regimental, porque se for fazer, a gente não sai do canto. Presidente, em primeiro lugar, fico até constrangido com os seus elogios e atribuo ele ao seu coração generoso e à nossa amizade, que é muito grande. E retribuo cada um e todos os elogios que Vossa Excelência me fez. E Vossa Excelência sabe que sou sincero quando retribuo tudo isso, pela amizade, pelo carinho que nos une, pelo respeito. Mas, evidentemente, que cada cabeça é um mundo, e me permita 3 discordâncias a Vossa Excelência. Em primeiro lugar, na Câmara Federal, a qual ambos os dois estivemos ligados, geralmente nas terças-feiras acontece uma reunião que é muito documentada, que é muito vista, em que todos os líderes, portanto há um colégio de líderes, senta com o presidente da casa. Eu até me recordo que o líder do governo, ele é o que fica mais próximo do presidente da casa. Depois vem o líder do maior partido, e assim por diante. E nós que éramos pequenininhos, ficávamos do outro lado da mesa, quase só possível de sermos vistos por telescópio. Pois bem, toda terça-feira se discute a pauta de votação. Todas as terças-feiras. Foi isso que eu vi durante os 8 anos que estive lá dentro. Claro é que quando há um impasse, prevalece o desejo da maioria. A maioria é democrática. E o princípio é democrático. Então é isso que eu quero dizer. Não é que com isso eu esteja querendo dizer, aqui ou afirmar, que a maioria deve se subordinar à minoria, não. Muito pelo contrário. O que eu quero, presidente, e evidentemente se não for através desse processo, que seja outro que a gente possa discutir, aprimorar o processo de discussão e me permita, Vossa Excelência, eu vou citar aqui um exemplo. E ele não é um exemplo que tem a ver com o horário, por exemplo, em que a ordem do dia foi liberada. Mas ontem, especificamente, nós tínhamos aqui em pauta um projeto de 2012. Eu mandei fazer um levantamento de todos os projetos do Executivo que não foram votados. E eles são muitos, presidente. São muitos. Como é que eu posso fazer a discussão de um projeto, de uma legislatura anterior, da qual eu não participei, da qual eu não tive conhecimento, que eu não li? Como é que eu posso fazê-lo aqui? Graças a Deus, o líder em exercício, Marco Aurélio, ele compreendendo a dificuldade, tá certo? Sensível à nossa dificuldade, retirou o projeto, que era um projeto que deveria ser discutido. Então, esses são problemas que nós podemos resolver no âmbito do nosso regimento interno. Mas veja que Vossa Excelência quer falar, por favor. Eu queria dizer a Vossa Excelência que a ideia de Vossa Excelência é brilhante. Agora, Vossa Excelência, se recorrer ao regimento, todos esses projetos que são do Executivo passado, do prefeito João da Costa, isso. Vossa Excelência pode pedir pela ordem, pedir para colocar em pauta, porque tem mais de 60 dias, e é regimental. Agora, a nossa atribuição, como presidente dessa legislatura, nós não deixamos que se acumule. Agora, estou preocupado com os projetos que chegaram na nossa legislatura. No passado, cada vereador poderá puxar e pedir, que ele tem mais de 60 dias. Agora, eu vou dar uma sugestão a Vossa Excelência. Faça o seguinte, o regimento está vindo, vai ser votado nessa casa. Apresente uma emenda à relatoria para que ele possa, evidentemente, adequar um modernismo que Vossa Excelência quer dar para que haja uma melhor participação de todos os companheiros. Eu queria dizer a Vossa Excelência que toda terça-feira nós fazemos uma reunião com o líder do governo para discutir a pauta. E aí nós começamos a discutir os assuntos diversos com o líder do governo. E não vejo
nada contrário para que o líder da oposição participe, porque, evidentemente, a discussão é ampla e é para o benefício dinâmico da Casa. Por essa razão que eu digo a Vossa Excelência, o ideal de Vossa Excelência é, sem sombra de dúvida, perfeito. O que a gente precisa ver é como conduzir para que não trave e não aconteça os projetos que passem a ficar interrompidos porque falta fluxo na dinâmica do processo legislativo. Presidente, desde já agradeço e ao seu convite estarei presente às terças-feiras ao lado do nosso companheiro e líder. Acho que isso, inclusive, responde, por enquanto que não temos o regimento, a necessidade de nós termos uma participação nesse processo. E atribuo ao espírito democrático de Vossa Excelência essa iniciativa. E nós vamos procurar aproveitar e contribuir da melhor forma possível. Vossa Excelência saiba disso. No que diz respeito à emenda, nós a fizemos, acho eu, que ela foi feita nesse sentido. Não é? E concluo dizendo que nós convergimos aqui, sobretudo, no interesse da melhoria da produção, da qualidade da produção legislativa. Perfeito. E tanto é que Vossa Excelência tem liderado um processo de fortalecimento e reforma dessa casa, do qual eu fui convidado por Vossa Excelência a participar. E concluo apenas dizendo o seguinte, presidente, a questão com relação aos projetos do Executivo anterior, eu entendo perfeitamente que qualquer um de nós pode pedir que ele seja colocado em pauta. O problema está, presidente, que tendo que analisar os projetos que estão em tramitação, e são dezenas de projetos de autoria dos vereadores e também, presidente, projetos de autoria do Legislativo, que obviamente, inclusive, demandam mais atenção pela própria complexidade e a sua implicação. Como nós temos projetos anteriores, a verdade é essa, que a gente não vai, muitas vezes, levantá-los, procurar sabê-los. Então, se eles vêm de supetão, a surpresa é muito grande. Não estou discutindo o critério de colocar ele desde que ele tenha cumprido as normas regimentais. O que eu sempre tenho feito a defesa aqui, e não é defesa de oposição, é defesa de todos nós, da casa que o senhor tão bem preside, é da qualidade dos trabalhos, que será tanto melhor na medida em que nós pudermos nos preparar efetivamente para discutir. Mas encerro por aqui. Eu acho que o que nós queríamos dizer efetivamente recebeu a boa recepção do presidente. Fico feliz pelo convite. Vamos procurar comparecer e contribuir para a melhoria dos trabalhos. Muito obrigado. Nenhum problema. Obrigado, presidente. Encerrado o grande expediente, não havendo nada mais a tratar, encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores para amanhã, quarta-feira, às 15 horas, nesse mesmo local. Está encerrada a sessão.